Atenção, lançamento mundial da nova Focus Atlas, uma bicicleta gravel versátil e aventureira. Mas já aviso que ela está cheia de nuances que vamos descobrir pouco a pouco. E o melhor de hoje é que vamos ter em um mesmo vídeo dois modelos, o de carbono e o de alumínio. Vamos com tudo na review. Essa marca alemã sempre se destacou por dois pilares nos seus modelos, tecnologia e desenvolvimento. E, por outro lado, preço muito competitivo, levando em consideração os equipamentos e os componentes que vêm nas suas bicicletas. E essas duas novas Atlas não são exceção nesse sentido. Porque, para começar, temos um quadro, como vocês podem ver, bastante rápido, leve, de carbono, com apenas 1050 gramas, que é suficientemente robusto para aguentar qualquer tipo de aventura, até mesmo bikepacking. Mas, ao mesmo tempo, leva o suficiente para encarar uma hipotética corrida com um número de peito. A geometria desta bicicleta está entre as rápidas, porém desconfortáveis bicicletas de corrida e as confortáveis, mas lentas bicicletas de aventura. Podemos dizer que ela tem uma geometria esportiva interessante. Por exemplo, podemos notar detalhes como esse pequeno slooping do tubo superior. Esses estais que vêm terminar aqui na metade da altura. São pequenos detalhes que depois vamos aprofundar um pouco mais, mas que dão uma capacidade de reatividade muito interessante para essa bicicleta. Por outro lado, temos detalhes como, por exemplo, o garfo feito em carbono com 3 suportes para bikepacking de cada lado do garfo. Temos um movimento central British Standard Cycle, também temos um canote de 27,51. Redondo, universal, fácil de achar, substituição se necessário. E muitos outros detalhes, como por exemplo, possibilidade de instalar paralamas, alforjes, coroas duplas. Também temos um protetor na parte inferior do tubo diagonal, muito, mas muito grosso. E claro, a possibilidade de armazenar material dentro do tubo diagonal. E vou falar a verdade, aqui vamos fazer uma seção específica para este porta-malas, porque ele merece, não é? Está ótimo. Depois falamos disso. O destaque dessa bicicleta é o excelente trabalho de esconder os cabos. Se começarmos desde o início, vamos ver seguindo os cabos, que tem uma pequena parte que realmente fica exposta bem aqui embaixo do guidão. Isso em uma bicicleta aventura, eu defendo isso. Por quê? Porque é provável que a gente precise colocá-la em uma caixa, em uma mala, viajar com ela. Desmontar o guidão é útil em diversas situações. Essa praticidade de ter guidão de potência em 2 peças com fiação externa, facilitando desmontagem e montagem rápida. Acho que faz muito sentido nesse tipo de bicicleta. Em bikes de competição, a aerodinâmica é prioridade e cockpit e fiação totalmente internos são essenciais. Seria preferível? Isso sim, no momento em que os cabos já entram diretamente através da mesa e da direção criada 100% pela Focus. Eles ficam completamente ocultos e canalizados em pontos-chave dentro do quadro, como por exemplo toda a área que envolve o bagageiro. O manuseio da bicicleta é simplesmente espetacular porque ela se sente ágil e reativa como uma bicicleta de corrida, mas ao mesmo tempo ela é estável e o quadro absorve bem as irregularidades do terreno. Permite acumular muitos quilômetros. Digamos que é uma bicicleta que consegue fazer com que a linha que separa a diferença entre bicicletas competitivas e de aventura é muito tênue. Olhando para a geometria no papel, se olharmos os números, parece uma geometria. Mas depois, quando tive a oportunidade de montá-la, senti que era muito confortável. Então, como você conseguiu encontrar esse equilíbrio entre 2 paredes? Então, testamos muito com diferentes altitudes, tentamos algumas diferenças, mas inicialmente ficamos satisfeitos com antigo Atlas Carbono. Só queríamos deixá-la mais reativa, mais eficiente e um pouco mais baixa, sem perder sua posição de assentamento. Não queríamos uma bicicleta de gravel totalmente pura, mas sim manter seu estilo original de bicicleta de aventura. Então acabamos com um equilíbrio,
Muito baixo seria muito radical, muito alto, não é? A sensação, queremos criar uma reação de vida, então tivemos que ajustar um pouco e aí você chega mais perto. E mais. Perto é um teste final. Outros dois parâmetros que costumam ser muito importantes são o entre-eixos e o peso, entre-eixos. O máximo oficial para esta bicicleta é 45 milímetros. Na verdade, agora ela está equipada com um pneu de 45 milímetros, montado em um aro de 32 milímetros de largura interna. Isso nos proporciona um bom volume de pneu. São 45 milímetros oficiais, mas vocês sabem que, extraoficialmente, dá para montar pneu de 47 ou 48 milímetros sem problemas. E em relação ao peso, bom, vocês já estão vendo, levando em consideração que é uma bicicleta que vem com componentes de gama média e com rodas de perfil altíssimo, que sempre geram muito mais peso, digamos que ela tem um peso que continua sendo aceitável para encarar tanto aventuras quanto competições sem problema. Sabendo que o peso do quadro está ali na faixa dos 1000 gramas. Fazendo algumas modificações nos componentes, é provável que a bicicleta perca bastante peso caso se queira investir nisso. Bom, aí chegamos com 1h30 testando as bikes. Felizmente, desta vez coube a mim testar a de alumínio e, obviamente, a parte traseira dá para sentir bem diferente da de carbono, pois absorve bem menos. Mas a combinação com o garfo dianteiro de carbono, que é exatamente o mesmo da irmã maior da série S8, faz uma dupla muito boa. A parte dianteira absorve muito bem. A percepção do manuseio da bicicleta, mesmo sendo toda de alumínio, é bastante semelhante à de carbono, com suas limitações. Pelo peso, pela absorção. É isso que na qual con l'evening bardintero por com celebrado na em uma câmara. Para aquelas pessoas que estão começando e querem experimentar como foi a experiência, muito boa, eu gostei. Não é a típica bicicleta de alumínio tanque que é difícil de mover, muito boa. Vamos falar agora das bicicletas de gravel aventureiras, que estão ganhando destaque, que tem a ver com a cavidade de carga para armazenar material no tubo diagonal. Eu pessoalmente chamo de porta-malas de forma carinhosa, beleza? Eu já testei muitas bicicletas, não, com muitos tipos de cavidades de carga, de porta-malas diferentes, e tenho que dizer para vocês que até o momento este é o que mais me surpreendeu. Vou dar todos os argumentos, porque acho que está muito, mas muito bem projetado. Para começar, para abrir o porta-malas, há uma parte diferente de uma roda que gira e pode ser difícil de abrir. Se estivermos com as mãos frias, congeladas ou cheias de nada, com uma alavanca e força, abre direitinho. Em segundo lugar, segundo argumento, a porta do porta-malas sai totalmente, deixando todo o acesso disponível. Existem alguns sistemas em que a porta gira e o espaço fica limitado para colocar a mão. Vale da Pensão Perfeita Residentes Lalenas. Parece bem sucedido e um helicóptero acolhedor de uma distribuição, o que o conhece Reverse Aeroport Lecto, aproximadamente aqui Rogensbergen. Eles um momento e não há nenhum problema. Outra questão super importante é que temos capacidade de carga ao longo de absolutamente todo o tubo diagonal, certo? Há algumas bicicletas que têm essa possibilidade limitada a certo compartimento. O design interno da caixa é excelente porque ela se separa completamente e não só durante o trecho que fica aberto, mas durante todo o tubo diagonal. Os cabos internos passam por orifícios especiais feitos para eles, separados da carga que colocamos no quadro, de modo que não há ruídos, não há absolutamente nenhum tipo de problema.
E por último, temos aqui em baixo, logo acima da caixa do movimento central, um batente que não conseguimos ver de fora, mas que nos impede que essa bolsa caia e cause problemas ali embaixo, dentro da caixa do movimento central. Claro, a bolsa vem de fábrica, com a bicicleta e já vem preparada com várias borrachas para que possamos colocar nossos refis com nossas ferramentas. Para o olho inexperiente, essa bicicleta pode parecer apenas mais uma gravel, mas como vocês podem ver, ela está cheia de detalhes. E se vocês ainda não tiveram o suficiente, vou trazer um bônus extra de coisas que vão deixar vocês de queixo caído, como por exemplo esse suporte para luz ou câmera de ação no carrinho do selim, que pode ser super útil. Temos algo parecido, talvez já mais comum, no suporte do ciclocomputador logo abaixo, para também levar câmera ou luz. O garfo já vem preparado para passagem interna de cabos. Um hipotético dínamo no eixo dianteiro e, principalmente, um dos pontos mais interessantes que fazem com que não existam duas Focus Atlas iguais, pelo menos deste modelo. Iguais. Tem a ver com a pintura, pois como vocês podem ver, esses brilhos que temos em branco ou cinza, em verde e em lilás, são feitos à mão. É um processo de pintura que impregnam direto. Acho que é tipo uma espuma e vão pintando com cada uma das cores, cada um dos quadros, de modo que todos se parecem entre si. Mas nenhum é exatamente igual. E isso acho que é um grande diferencial para poder dizer que você tem uma bicicleta única, que não existe outra exatamente igual à sua. E por último, como uma peculiaridade, a Focus já conta com alforjes específicos para este modelo que vocês podem comprar e colocar na parte traseira para suas aventuras. Vamos fazer algo em comum nas análises, conferir a linha de cima a baixo. Acho que neste caso vale a pena, porque parte do valor desta nova Focus Atlas reside justamente na escolha dos componentes. Transmissões diferentes, marcas diferentes para os grupos, etc, etc. E acho que realmente vale a pena. A aposta, digamos, corajosa que a Focus está fazendo nesse sentido e que pode ser interessante para muitos de vocês. Se começarmos pelo carbono na parte mais alta da linha, temos esta 89, que é a que vocês estão vendo no vídeo, a que tive a oportunidade de testar por um longo tempo. Digamos que esta é a linha mais alta que oferece, sem poder ser considerada um topo de linha padrão de qualquer marca. Porque, obviamente, os componentes não são da mais altíssima linha, mas é o modelo que mais acima vamos poder encontrar e provavelmente o que tem um toque mais esportivo. Beleza? Por quê? Porque ela traz a nova transmissão Rayval, a Explore, totalmente sem fio, coroão exclusivo de 40 dentes, 13 velocidades e cassete 1046. E a verdade é que é um grupo que melhorou muito em relação aos modelos anteriores de estrada. Não só pela forma como sobe e desce as marchas no cassete, com um escalonamento muito suave e de maneira bem ágil, mas principalmente pelo tato dos freios. Isso é algo que eu adorei nesse grupo. E por outro lado temos essas ZIP 303 S Explore. Não são as irmãs mais velhas, digamos, mas nos oferecem esses 32 mm de largura interna e também temos um perfil de roda de 54 mm. Digamos que tudo foi pensado para aqueles que querem pedalar rápido. Se descermos mais, a 8 e a 87 sempre dentro da linha de carbono, ampliam as opções de vir diretamente equipadas. Já com um mullet ou com um pedivela duplo, certo? Temos em 3 bicicletas e 3 tipos de transmissões diferentes, certo? Quando menciono o mullet A8, falo de uma transmissão com coroa única de 40 dentes e cassete 1052 de mountain bike, certo? Acho isso muito importante para essas pessoas que estão começando e ainda não têm um condicionamento físico muito bom. Por outro lado, há quem planeje carregar muitos quilos na bicicleta durante o bikepacking. Porque aquele 52 atrás, quando você está subindo ladeiras muito íngremes, faz muita diferença para melhor. Então me parece uma escolha muito boa. E por outro lado, já temos a 87, que vem com coroa dupla da Shimano, digamos que para os mais puristas, para aqueles que querem a opção que sempre existiu nas estradas. A linha de alumínio é interessante e curiosa, pois oferece opções de coroa única ou dupla. Agora todas as transmissões são Shimano. E aqui eu destacaria principalmente o modelo 68, que já vem de fábrica, com paralamas, alforjes de descanso e luzes, faixa na roda dianteira.
É a bicicleta ideal. Na semana vai ao trabalho, no fim de semana à aventura, com prós e contras. Qual a seção favorita de vocês? Vou começar pelo que gostei, que acho já comentei. São bicicletas cheias de boas ideias. Isso é um pouco abstrato, mas vocês já viram que estão cheias de detalhes. Ambos os modelos têm ótimo manuseio, mas o de carbono surpreende, pois se espera mais dele. Troton, mais aventureiro, confortável, mas não ágil, e o contrário também, né? A bicicleta é muito reativa e por isso acho que pode ser uma boa opção para, de vez em quando, colocar um número de competição. E a de alumínio surpreende porque, principalmente a parte traseira das bicicletas de alumínio, geralmente são difíceis de colocar na curva, difíceis de levar para onde você quer, pois no fim elas carregam o peso extra das soldas no movimento central e triângulo traseiro. E a verdade é que aqui a bicicleta se sentiu muito ágil para alumínio no tempo que testei, sem dúvida o melhor bagageiro que já usei. Ótima integração dos cabos, na minha opinião. Os componentes. A escolha dos componentes me parece muito inteligente, com peças mais acessíveis que ajudam a tornar os preços mais em conta. E por último, eu também destacaria nos modelos de alumínio o acabamento, o polimento das soldas, especialmente dos tubos que se unem ao avanço, direção, com os estais. Ou seja, você olha para a bicicleta e à primeira vista no que mais impressiona é que fica difícil saber se é de alumínio ou de carbono. Depois, se você for olhar para as gancheiras traseiras ou para a área do movimento central, aí já fica mais difícil de esconder, não é? Mas a verdade é que o visual da de alumínio, para ser uma bicicleta de alumínio, me parece muito premium. Depois, falando de coisas que não gostei tanto, vamos ver o guidão desta bicicleta aqui. Me parece que a ergonomia, uma vez que você segura embaixo, não está totalmente bem trabalhada. Eu, que tenho uma mão relativamente pequena, tenho dificuldade para encaixá-la aqui dentro. Não quero nem imaginar pessoas com mãos maiores, então esse ponto poderia ser muito melhorado. E por outro lado, assim como eu disse para vocês, o quadro é muito bom em absorver vibrações, algo que se nota principalmente nos estais na parte traseira. Em todo o trabalho do tubo do selim, junto com o canote e tudo mais, eu diria que o canote me pareceu excessivamente rígido. Entendo que precisa ser assim para aguentar o peso das mochilas hipotéticas, alforjes e afins. Mas digamos que o conjunto que faz com o quadro está um pouco desbalanceado. O quadro absorve muito, o garfo é muito rígido, algo que com certeza poderia ser melhorado. Por fim, isso não é negativo, apenas um aviso. Focus, marca alemã, tamanho centro-europeu. Isso quer dizer que os tamanhos são bem grandes para o meu 1,65 m. Estou usando um tamanho S. O M ficava um pouco comprido para mim. É verdade que estou usando um tamanho S. Como vocês podem ver, com um canote com um pouco de recuo e o selim um pouquinho para trás. Mas é bom que vocês levem isso em consideração, que sempre avaliem escolher bem o tamanho e provavelmente optar pelo tamanho menor. Definitivamente para quem é destinado a esta bicicleta, eu acho que claramente. Por um lado, aquelas pessoas que querem comprar sua primeira gravel e ainda não têm muita certeza de que tipo de gravel vão fazer. O ideal é ter uma ferramenta versátil e acredito que tanto a versão de alumínio quanto a de carbono servem para isso. E por outro lado, aquelas pessoas que querem ter uma única bicicleta de gravel, a mais versátil possível, pensando em aventuras em Valladolid, bikepacking e eventualmente em alguma competição. Eu acho que, nesse sentido, um modelo como o 98 de carbono pode encaixar perfeitamente. Espero que tenham gostado da análise, deixem um like no vídeo, me digam que nota de 1 a 10 vocês dão para essa bike nos comentários e sejam muito felizes. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!